Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 60, e hoje temos connosco Pedro Rego. Viva Pedro, tudo bem? Boa tarde, Luís. Tudo bem? Tudo. Obrigado. Obrigado eu pela tua presença. Olha, aqui a pergunta da praxe, talvez a mais difícil, é falar um bocadinho sobre nós, é um bocadinho se calhar contar quem é o Pedro Rego e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica, se faz Com favor. certeza. É sempre mais difícil falarmos de nós do que falarmos dos outros, como dizes, mas enfim. 52 anos, pai de duas meninas, já não tão meninas, já entraram no mundo do trabalho, pelo menos uma delas. Uma vida inteira dedicada aos seguros, enfim, ainda sou daquelas exceções que comecei ainda trabalho na mesma empresa, por razões familiares, como é óbvio. Mas faço isso com gosto, faço isso com paixão e faço isso de uma forma que procuro que seja diferente, distintiva e que me dê muito gozo naquilo que eu faço no dia a dia. Boa. Sim, eu acho que a paixão faz a diferença, seja qual for a atividade em que nós estamos, e isso difere, não é? Sim, isso como dizia o ditado, se fizeres o que gostas não trabalharás nenhum dia. Eu acho que nós temos que procurar, dentro daquilo que são as nossas atividades que desempenhamos, ter sempre uma visão e um cunho pessoal, seja nos seguros, seja noutra área qualquer. Não há duas formas iguais de desempenhar a mesma tarefa. Acho que devemos deixar a nossa marca, devemos deixar a nossa forma de estar. Enfim, eu trabalho numa empresa familiar, uma realidade muito comum no nosso país, uma pequena e média empresa. Uhum. E, portanto, temos aqui uma questão de continuidade de um legado, temos aqui uma questão de perpetuação da empresa para as novas gerações, e uma necessidade de crescimento no mercado extremamente competitivo. E, portanto, é a conjugação de todos esses fatores que tornam o meu dia a dia um desafio constante. E pouca estabilidade, por vezes. Viver no meio da instabilidade já é hoje em dia uma rotina. Portanto, seguros é gerir riscos, é mais um risco que nós temos que saber gerir e que temos que saber equilibrar. Enfim, enquanto também empresário, é o que eu costumo dizer: se não souber correr riscos e se não estiver confortável com os riscos, que têm que ser naturalmente medidos, têm que ser calibrados, têm que ser ajustados, estaria na profissão errada. E, portanto, gerir risco e correr riscos faz parte do meu dia a dia. Quase diríamos do ADN. Boa. Exatamente, exatamente. Aqui uma pergunta, Pedro. Ou seja, como é que começou esta jornada? Ou seja, mesmo sendo Pronto, eu aqui, partilhar aqui um bocadinho da jornada. Já falaste basicamente, aí. enfim, acabei o meu curso de Economia na Universidade do Porto, e tenho quase a sensação que acabei o curso numa sexta-feira e que na segunda-feira estava a trabalhar na empresa de uma forma perfeitamente de livre e espontânea vontade, ordenado pelo pai e pela mãe. E, portanto, havia uma grande expectativa familiar de que a segunda geração entrasse no negócio da família e lhe desse continuidade. O meu pai sempre teve a ambição e a expectativa de que os filhos prosseguissem aquilo que tinha sido a jornada que ele próprio tinha criado. A nossa empresa foi fundada em 1979, pelo meu pai na altura, com apenas 3 pessoas. Uhum. Ele saiu de uma posição de diretor-geral de uma seguradora que na altura se chamava Garantia, que hoje em dia faz parte do grupo AGEAS em Portugal. E, portanto, a minha jornada começou por fazer aquilo que eu tinha mais afinidade, começou pelos seguros de crédito e seguros de caução, que eram aqueles que eu, pela formação académica, tinha mais alguma proximidade. Comecei por criar esse departamento numa altura em que em Portugal pouco se falava desse mercado. Era um mercado que tinha acabado de sair de um sistema monopolista com uma só seguradora. E a partir daí, enfim, eu toquei um pouco de todas as áreas da empresa, sempre tive uma vocação particular para negócios mais complexos. Enfim, nós fazemos fundamentalmente negócio corporate, já desde nessa altura a gênese da nossa empresa era negócio corporate. E procurei, enfim, dinamizar, procurei encontrar soluções diferenciadoras, procurei encontrar produtos distintivos. Desde logo começamos por explorar muito os mercados internacionais, Uhum. ir à procura lá fora daquilo que que o mercado português não estava disposto a oferecer, Certo. embora tivesse procura. E foi um percurso natural. Enfim, a empresa foi crescendo, felizmente, foi tendo uma estrutura cada vez maior, e houve uma determinada altura, há cerca de 10 anos atrás, que de forma perfeitamente natural eu tomei, enfim, o leme do barco e onde estou hoje, com uma equipa de cerca de 80 pessoas que efetivamente nos ajudam e são eles que todos os dias levam a empresa para a frente. Boa. A FREX baseia-se vamos lá, em valores como proximidade, integridade e compromisso. Como é que vocês tentam passar essa mensagem junto dos vossos clientes?
e parceiros, porque no final do dia o negócio é feito de parceiros também e é feito Exatamente. com clientes, não é? Acho que aí, enfim, a questão da proximidade, a questão da. Há questões que o facto de sermos uma empresa familiar leva a que os nossos valores, os nossos princípios que nós temos na nossa vida pessoal, naturalmente transparecem para aquilo que é a nossa vida profissional. Não podemos ter uma dupla personalidade, que somos uma coisa no trabalho e outra em casa. E, portanto, os valores de honestidade, de trabalho, de proximidade, de ética, de correção, sempre nortearam aquilo que foi a educação que nós tivemos e que, enfim, procuramos também transmitir às próximas gerações. E achamos que, às vezes, mesmo sofrendo alguns reveses no dia a dia, perante algumas atitudes menos compreendidas, que é essa a postura que temos que ter. Nós temos que perceber que estamos no mercado com uma determinada missão, estamos no mercado com um determinado propósito, temos que ser transparentes, temos que ser coerentes com essa mesma atitude, temos que perceber que o negócio tem que ser um negócio equilibrado para todas as partes, senão não é um negócio sustentável e, portanto, para ser um negócio sustentável, o negócio tem três componentes. Tem o cliente, tem a companhia de seguros e tem nós próprios. E isto tem que ser um ciclo virtuoso para as três partes, que permita que esse negócio gere valor para todas elas, gere continuidade e que tenha sustentabilidade. Penso que temos sido bem sucedidos nessa situação. Cada vez mais a nossa proximidade passa por estar com o cliente nas suas diversas fases, nas suas dificuldades, nas suas oportunidades, perceber bem aquilo que são as suas necessidades do dia a dia, desenvolver soluções customizadas e procurar ser, no fundo, sendo um parceiro externo e sendo, no fundo, uma entidade que não faz parte dentro daquilo que é o organigrama da empresa, ser quase como um departamento de gestão de risco dentro do cliente, que acompanha, gera, aconselha, monitoriza, mede e transfere. Portanto, é um Bom, bocadinho toda essa dinâmica que nós procuramos transmitir aos clientes. eu acho que o ponto principal aí, não desvalorizando os outros, acho que é a proximidade, ou seja, vocês estão com o cliente e não para o cliente, ou seja, o vosso objetivo, como é óbvio, é ver qual é a melhor solução, mas com ele Exatamente. tentar perceber, face ao contexto do negócio do mesmo, qual é que poderá ser a melhor solução, ou seja, não são só Sim. apresentadores de propostas por si só, vamos chamar assim. Não, não. Cada vez mais, Luís, nós posicionamos-nos como consultores. Isto é, obviamente fazemos a colocação dos riscos e fazemos aquilo que é a corretagem dos seguros, mas acho que a mais-valia e o papel mais importante que um corretor pode ter pelo cliente é esta vertente de consultoria. Isto é, ajudar o cliente a perceber o seu próprio risco, a perceber como é que consegue gerir o risco, qual é o risco que ele quer assumir, qual é o risco que ele quer transferir e qual é o risco que não é mesmo transferível. E, naturalmente, com as mudanças que o mercado sofre, com aquilo que são as alterações de regras técnicas, aquilo que são as alterações de apetites comerciais das seguradoras, isto é uma dinâmica que tem que ser gerida passo a passo, porque pode haver riscos que hoje faça sentido nós transferirmos para uma seguradora e pode haver outros que de repente têm que ser incorporados naquilo que é o balanço da própria empresa e ser a empresa a gerir o risco. Temos é que fazer esse trabalho de monitorização permanente, temos que ajudar o cliente a melhorar o seu perfil de risco, Uhum. não preocupado com uma seguradora, mas preocupado com o cliente em si próprio. Aquilo que nós dizemos sempre é que as seguradoras são as entidades para quem transferimos o risco, mas o risco é sempre da empresa. A empresa é que tem que saber o que é, como é que quer geri-lo e quais são as consequências de uma boa ou de uma má gestão. Porque Claro. um seguro nunca indemniza tudo. Não indemniza os transtornos, não indemniza as questões reputacionais, não indemniza as perdas de cotas de mercado para a concorrência, e tudo isso tem que ser medido e tudo isso tem que ser quantificado. Claro que sim. Como tu referiste, Pedro, no início da conversa, houve um plano vosso de internacionalização, ou seja, abrir escritórios em vários lugares. Quais é que consideras que foram os principais desafios que vocês tiveram e que, se calhar, possivelmente às vezes têm, tendo em conta as Nós, várias culturas que existem? sim, nós fizemos a chamada internacionalização de proximidade e cultural, digamos assim, ou seja, nós abrimos em Espanha, passamos de uma situação de parceria com cerca de 20 anos para a abertura de um escritório há em 2010, numa ótica de conseguirmos oferecer um serviço ibérico aos nossos clientes numa primeira fase, porque naturalmente Espanha é um mercado onde a maior parte das empresas portuguesas inicia os seus processos de internalização. É um Uhum. mercado que, do seu ponto de vista de competitividade,
ponto de vista de maturidade, mais sofisticado do que o português, mas com muitas afinidades, que esse passo de internacionalização foi, diria eu, mais fácil e mais natural. O facto de nós também termos muitas relações com os mercados internacionais permitiu-nos também captar essas soluções de uma forma ibérica e trazer as soluções também para o mercado espanhol. Posteriormente, há cerca de 7 ou 8 anos atrás, decidimos também dar o passo para o Brasil, também transformando aquilo que era uma relação comercial de parceria numa relação acionista, compreendendo que o Brasil é um mercado das eternas oportunidades, mas é um mercado por si só é do tamanho do continente europeu e com uma dimensão que para qualquer empresa portuguesa é difícil de gerir sozinho. E, portanto, naturalmente temos um sócio local que conhece aquilo que é o contexto, conhece aquilo que são as regras do mercado, conhece o tecido empresarial, conhece as seguradoras e de mãos dadas, nós aportando aquilo que é a nossa experiência internacional e eles aportando aquilo que é o expertise local, temos tido um crescimento assinalável e um percurso de sucesso também no Brasil. O Grupo Rego, no fim de contas, abrange um conjunto vamos lá, de marcas independentes de áreas de negócio. Como é que elas, no final do dia, se complementam? Se podes partilhar algum exemplo, como é que, no final do dia, se interligam, vá, assim dizer. Enfim, tudo isto começou com a EF Rego, que é a empresa que falamos, a mais antiga, desde 1979, que é um corretor de seguros e que, enfim, e que é, felizmente, um dos principais players do mercado. E nós, até por causa da nossa experiência internacional, consideramos que deveríamos autonomizar aquilo que é a nossa capacidade de trazer para Portugal soluções internacionais. E não deveríamos trazer essas soluções apenas para a EFREG, mas deveríamos trazê-las para o mercado numa figura que em Portugal é pouco conhecida, mas que é conhecida internacionalmente como uma agência de subscrição. Isto é, nós temos poderes delegados de seguradoras de vários países, em produtos específicos, muitas vezes desenvolvidos e adaptados ao mercado nacional, em que aí disponibilizamos as soluções que temos, não só a EFREG como distribuidor, mas também aos outros mediadores e corretores que existem no mercado nacional e que têm necessidade de se socorrer delas para satisfazer enfim, as necessidades dos seus clientes. Posteriormente, e mais uma vez numa lógica de complementariedade, enfim, isto é uma notícia muito recente, porque ainda não lançamos a empresa publicamente, falo-emos no início de outubro, vamos lançar uma plataforma de benefícios flexíveis, uma empresa chamada People Invest, exatamente porque consideramos que efetivamente existe uma grande apetência da parte das empresas para remunerar de forma, diria eu, mais inteligente os seus colaboradores, e quando eu digo de forma mais inteligente é a forma fiscalmente mais eficaz. E, portanto, lidando nós no dia a dia com os departamentos de recursos humanos das empresas, sendo os seguros também uma forma de remuneração, decidimos criar esta plataforma que acaba por ser um marketplace onde também disponibilizamos os seguros e outros produtos que têm grande procura no mercado, como os vales de educação, os vales de infância, os cartões de refeição, enfim, os vales de transporte, toda essa panóplia de produtos que permitem às empresas, como disse há pouco, ser mais eficientes na forma como também retêm e atraem o talento às suas organizações. E, portanto, temos estas 3 empresas em Portugal, além das corretoras que temos em Espanha e no Brasil, e para onde transportamos depois de forma natural, enfim, e começando por esta última empresa de benefícios flexíveis, que está também a ser lançada em simultâneo em Espanha, porque o contexto é exatamente o mesmo, as necessidades são as mesmas, e, portanto, vamos procurar criar aqui uma marca ibérica desde a primeira hora. Boa. E corrijo-me se eu estou sentindo corretamente, há aqui uma preocupação vossa também de ajudar ou colaborar com essas empresas no sentido que é um dos maiores desafios que existe no mercado, que é reter talento. Não, hoje um estudo sobre isso, não é? Cada Sim, vez é mais difícil, não é? nós estamos num setor, eu olharia para o setor financeiro em geral como um setor pouco atrativo para as novas gerações, e o setor segurador, muito em particular, é um setor que tem, eu diria que comunica mal aquilo que faz com o mercado. É um setor crítico em termos de importância para aquilo que é a economia, é um setor que devolve milhares de milhões de euros todos os anos em indemnizações aos clientes e que, portanto, que é fundamental para que haja investimento, para que se corra riscos, para que todos nós façamos a nossa vida, seja em termos pessoais, seja em termos empresariais.
Recordo desde logo aquilo que é a importância para quem tem um crédito à habitação de ter um seguro de vida para cobrar para garantir qualquer fatalidade e para garantir também o seguro do próprio imóvel, que é objeto desse contrato de mútuo. E, portanto, se nós não tivéssemos estes instrumentos financeiros de gestão de risco, todos nós, enquanto consumidores, nas nossas decisões individuais do dia a dia, estaríamos muito mais condicionados. Portanto, aquilo que achamos é que o setor segurador tem que conseguir transmitir de uma forma muito mais eficaz e de uma forma muito mais positiva aquilo que é a sua importância económica na economia, para também, por via disso, conseguir atrair, conseguir reter talento, porque apesar de tudo não é um setor que remunere mal, não é um setor que viva de salários mínimos nem de mão de obra barata, é um setor de mão de obra muito qualificada, mas que infelizmente nos últimos anos perdeu muita atração para aquilo que são as novas tecnologias e para outras atividades com maior atratividade. Claro. Ou seja, uma das ações de promoção e também de apoio e suporte é a Ferrego, tem uma forte presença na área do desporto, não estou em erro. Podes partilhar Certo. algum papel ativo que vocês têm feito conjunto de iniciativas? Aqui, basicamente, é um bocadinho juntar o útil ao agradável. Nós procuramos, enquanto organização, potenciar e divulgar aquilo que é a prática de uma vida saudável, do qual o desporto faz parte, e começamos também por fazer isso numa ótica de networking com os nossos próprios clientes. E, portanto, lançamos o ano passado o nosso primeiro torneio de golfe, vamos ter agora a segunda edição do nosso torneio de golfe no próximo dia 30 de setembro em Ponte Lima, e fizemos este ano o nosso primeiro torneio de pádel, que combina não só o facto de ser uma atividade que nos permite ter momentos de lazer e de convívio com os nossos clientes, como também de ter as nossas próprias equipas a praticar esse desporto e a ter movimentos de convívio informal, quer entre si, quer com clientes. Portanto, acho que nós aqui, mais uma vez, é uma questão de coerência. Se nós defendemos a prática saudável, se defendemos o well-being, se defendemos a prática do desporto, também devemos apoiar essas iniciativas, seja através de estes eventos que são eventos nossos, seja através também de patrocínios que damos a vários clubes e a várias iniciativas a nível nacional, de norte a sul. É a Ferrego, deste processo, e tu eu sei que és bastante ativo nesta área de tecnologia. Como é que a Ferrego tenta aqui incorporar esta tecnologia em benefício próprio para reformar a forma até como o negócio é feito hoje em dia, com as tecnologias Olha, emergentes que existem, não é? os seguros, de acordo com os últimos estudos, são a seguir à banca o setor que mais poderá tirar partido e mais terá impacto daquilo que é a inteligência artificial e as ferramentas de inteligência artificial. E aqui eu diria em dois patamares. Por um lado, na forma como consegue ganhar produtividade e eficiência na gestão de tudo o que são processos. Os seguros, infelizmente, continuam envolvidos em muito papel, em muita burocracia, que nós temos tendência enfim, para menosprezar, mas que temos a necessidade de conseguir automatizar sem perder qualidade. E temos depois a questão da gestão de dados e da gestão de informação, onde naturalmente este tipo de ferramentas são críticas. Quanto maior riqueza de dados, maior riqueza de informação for possível gerir, for possível trabalhar, melhor conseguiríamos ter um produto mais ajustado àquilo que são as necessidades de cada cliente, melhor conseguiríamos fazer o profile de cada cliente e melhor conseguiríamos ser assertivos na forma como apresentamos as soluções, sendo competitivo em termos de preço, mas também sendo ajustado em termos daquilo que são as coberturas que estamos a disponibilizar. E, portanto, os seguros têm sido das áreas em que tem sido pioneira a implementação da inteligência artificial. Uma outra área onde, às vezes, enfim, as pessoas não têm tanta visibilidade, infelizmente, a fraude é uma constante nos sinistros dos seguros. Cerca de 25% a 30% dos sinistros participados internacionalmente são fraudes ou tentativas de fraude. E aí também a inteligência artificial tem um papel a dizer, porque consegue, lá está, mais uma vez, e pela gestão muito mais rápida, muito mais eficiente dos dados, despistar todos estes processos e ser mais assertivo na forma como os agimos. E, portanto, aquilo que nós acreditamos, e estamos a trabalhar para isso, em conjunto com os nossos parceiros, é que temos a capacidade de fazer muito mais de forma totalmente automatizada, libertando os nossos
colaboradores, libertando as nossas pessoas para aquilo que falamos há pouco, que é a proximidade com o cliente, ou seja, em vez de estarem, digamos, comprometidos ou em vez de estarem apenas envolvidos em processos administrativos, estarem mais disponíveis para atender o cliente, para ouvir o cliente, para estar com o cliente e para gerir aquilo que é o risco do cliente. Contas, de uma forma resumida, é libertar as pessoas deste papel que às vezes é um bocadinho muito burocrático e Isso, depende a nível de esforço, não traz tanto valor, entre aspas, à organização e sim, se calhar, ouvir o cliente de forma a ouvir novos produtos, novas ideias. exatamente, Por exatamente. vezes, se nós estivermos afastados do mercado, parece que só Às injetamos. vezes andamos envolvidos em processos internos de back-office, esquecemos que nós estamos lá para o cliente, que é, o senhor, que é a pessoa que está do outro lado, e é lá que temos, é com ele que nós temos que passar o nosso tempo. Claro. E até pode ser positivo ele, de uma certa forma, ajudar-nos a priorizar, às vezes, algumas ideias que nós temos, por onde Perfeitamente. começar, porque é que vamos por ali, até nos sustenta, se calhar, algumas das ideias ou alguma das loucuras ou desvaneios, como eu costumo dizer, Sim, sim, mas que sim. nos permite, quando avançamos, com um grau de certeza maior, né? Acho que isso É pode ser fundamental. um fator diferenciador, né? Sim, sim. Pronto. Há algum no grupo, ou seja, Rigo, há alguma metodologia, vá, alguma regra, algum procedimento, não é uma forma mágica que vocês tentam transparecer perante o mercado, que é onde é que está a vossa competitividade e sustentabilidade, como tu dizes, não é fácil, é um mercado agressivo, muitas vezes, se calhar, as pessoas, para quem não tem, não sei, já é uma opinião mais pessoal, não há tanta literacia, no final do dia as pessoas podem habilitar só a referir ao preço, no final do dia, né? É, Se não é. perceberem, até para ler vamos lá, Essa é claramente não é uma das fácil. áreas que nós notamos que existe uma lacuna no mercado, a questão da literacia, e nós também estamos a apostar, também ter um papel aí e ter responsabilidade para pelo menos contribuir para reduzir essa iliteracia que existe no mercado. Eh, eu acho que cada empresa tem uma posição no mercado onde atua e deve conseguir comunicar de forma assertiva aquilo que se propõe fazer e qual é o seu posicionamento de mercado. Nós, enquanto corretores, e como eu disse até agora, posicionamos no mercado fundamentalmente no mercado corporate e, portanto, no mercado das empresas e dos institucionais. Também temos uma vertente do mercado private, como um pouco faz a própria banca, e fundamentalmente nós procuramos que o mercado perceba que a nossa oferta de valor, a nossa proposta de valor, passa pelo preço, mas passa fundamentalmente por conseguir gerir o risco de uma forma ajustada e de uma forma adequada. E, portanto, grande parte do trabalho que temos feito nos anos mais recentes com os clientes que temos conquistado e com os clientes que temos connosco, alguns deles quase desde a fundação, há mais de 40 anos, eh, passa por essa necessidade de questionamento permanente, por essa necessidade de acompanhamento permanente daquilo que é a atividade do cliente e ajudar o cliente a tomar as decisões mais acertadas em cada uma das suas fases de desenvolvimento, percebendo que às vezes há alturas em que o cliente, até numa lógica de gestão financeira, tem que correr mais riscos e há outras em que tem que correr menos riscos e tem que conseguir transferir. O mercado é volátil, o mercado de seguros tem estado a endurecer de uma forma relativamente acelerada nos últimos anos, muito fruto daquilo que é o conceito da mutualização do risco e, portanto, tudo o que de mal se passa do outro lado do mundo acaba por ser mutualizado por todos os consumidores de seguros a nível mundial e as alterações climáticas têm tido um impacto muito significativo na degradação das condições de exploração dos seguros por todo o mundo e os consumidores portugueses acabam por ser afetados pelo sismo da Turquia, pelo sismo de Marrocos, pelas tempestades na Califórnia, pelas tempestades na China e no Japão. Tudo isso depois, por via daquilo que é o resseguro e da estrutura que existe a nível mundial, acaba por ser partilhado por todos os clientes. E, portanto, temos que ser capazes de, a todo momento, ir gerindo esta dialética e gerindo esta situação para que o cliente também consiga acomodar aquilo que é, por um lado, o aumento dos custos, por outro lado, também, muitas vezes, as dificuldades que o mercado tem. O mercado é um mercado muito concentrado. É uma das dificuldades que temos, é que temos cada vez menos players, cada vez mais concentrados. Enfim, o mercado das seguradoras, em alguns países há dezenas e dezenas ou centenas de seguradoras. Em Portugal
isto com 10, com as duas mãos quase temos aí 95% do mercado, não é? E portanto, e isto torna a nossa atividade e torna mesmo também enfim, a capacidade de escolha do cliente cada vez mais difícil, e daí a importância de conseguirmos ser nós a estar a anteciparmos aquilo que vão ser as tendências de mercado e a forma como devemos gerir o risco, para não depois não sermos vítimas daquilo que são, enfim, estes alinhamentos que existem e estas alterações que existem, por exemplo, no resseguro. Certo. Sim, até porque há pessoas que se calhar não percebem quando há estes impactos, como houve a pandemia, né? Eu lembro, não posso partilhar, não vou dizer, não interessa quem, ele dizia-me que antigamente, quando havia este seguro da entidade, por causa de, vamos lá, casos até como existem agora, não só de fraude, mas de ataques cibernéticos e tudo o resto, ele tinha empresas que nunca viam isto, e a própria pandemia não viam isto como uma necessidade, né? Porque ninguém planeou uma pandemia, né? Não. Dessa dimensão. Mas é interessante que agora começa a haver, se calhar, por razões menos positivas, uma literacia barra maturidade das empresas também, para quando vocês vão ter essa conversa com eles, percebem, vocês não estão a olhar só para o mercado, vamos lá chamar nacional, ou seja, ou internacional, mas estão a ver o que é que se passa no mundo e que também pode acontecer cá. Se calhar esperemos que não, Ó, idealmente. Luís, nós há mais de 15 anos que falamos dos seguros de riscos cibernéticos, enfim, aquilo que estás a falar aí, da questão dos ataques cibernéticos, existem seguros, existem soluções há mais de 15 anos e que passam não só pela transferência do risco, mas também pela consultoria, com a disponibilização de serviços especializados, porque muitas vezes, quando uma empresa é alvo e objeto de um ataque cibernético, a primeira questão é o que é que fazemos? Desligamos, não desligamos, a quem é que nos vamos, de quem é que nos vamos escorrer para, É, para conseguirmos gerir esta situação. Não vou falar aqui sobre se pagamos o resgate ou se não pagamos o resgate, como algumas vezes acontece, enfim, porque podemos ser mal interpretados, mas todas essas situações têm que ser geridas por profissionais e por entidades que tenham expertise para poder ajudar a empresa a mitigar os seus danos. Obviamente a pandemia veio acelerar isto de uma forma exponencial, desde logo que fomos todos para casa e fomos para casa com os nossos computadores. E, portanto, passamos a estar dependentes da internet, passamos a estar dependentes de VPNs, passamos a estar dependentes de um conjunto de ferramentas para trabalhar remotamente nos sistemas das nossas empresas. uhum. E há aqueles que têm maior sensibilidade e maior conhecimento, enfim, dos riscos que estas situações acarretam e outros que, enfim, nem tanto. E, Claro. portanto, naturalmente isso provocou um ataque exponencial daquilo que eram os incidentes cibernéticos, como nós chamamos. A própria guerra da Ucrânia, infelizmente, Claro. também teve esse efeito. Porquê? Porque muitos das origens desses ataques vêm de leste, e, portanto, Portugal, sendo um país da NATO, era um alvo apetecível, digamos assim, para os hackers russos, sem estar aqui a fazer considerações políticas ou de outra índole, mas efetivamente isso verificou-se e aconteceu. E lá está, é um daqueles processos que nós, há 15 anos que falávamos sobre o tema, mas se calhar até às vésperas da pandemia, a atenção que tínhamos do mercado era muito diminuta. De repente as coisas mudam, e pronto, nós tínhamos o trabalho de casa feito, felizmente, É. tínhamos já feito várias iniciativas e tínhamos falado já muito com os clientes sobre estas problemáticas e sobre estas soluções, sendo que hoje em dia muitas vezes o problema é ao contrário, já estamos a entrar numa situação de mercado em que às Uhum. vezes o cliente quer fazer seguro, mas as seguradoras não querem ficar com o risco porque entendem que ele não tem as seguranças básicas, as seguranças mínimas em termos informáticos para fazer o seguro. E pronto, é um processo, como outro qualquer. Mas esse ponto que tu tocas é bastante relevante, até quando houve estes ataques mais mediáticos, não fazendo publicidade a qualquer empresa, essa pessoa partilhou comigo que antigamente eu ligava, entre aspas, não recebia nenhuma resposta, a partir do momento que houve esta, não interessa a entidade, houve esta comunicação social que divulgou parcialmente o que é que se estava a passar, ele diz que num dia recebeu mais chamadas, se calhar que no ano inteiro tinha. É Pronto. verdade, é verdade. E, e não menos importante, outro ponto que tu referes e que acho que é super relevante, que é se calhar as pessoas associaram, bem, agora vou, já para ficar garantido, vou já fazer um seguro, né? E pelo menos esta parte fica resolvida, né? Exatamente. E o que tu estás a partilhar aqui é que há aqui também uma maturidade vossa, vamos chamar do mercado como um todo, que olha, ok, calma, mas nós queremos fazer, também queremos, é importante para nós, para aumentar o nosso leque de produtos, a faturação e tudo o resto, mas também não podemos fazer com qualquer um, porque senão, isto, se for pequeno a pequeno, o grão pode fazer aqui um estrago maior do que a gente possa imaginar, né?
Sim, e há requisitos cada vez mais claros sobre os níveis de segurança que as organizações têm que implementar para poderem transferir o risco. Ou seja, hoje em dia não ter uma autenticação multifator, por exemplo, é desde logo um fator limitativo para que qualquer seguradora esteja disponível para fazer o seguro de risco cibernético. E, portanto, há mínimos de segurança, é um bocadinho como nos automóveis, ter os travões ou o cinto de segurança. Hoje em dia já ninguém questiona, mas isto na informática é um bocadinho mais complicado, não é? E cada vez que estamos ligados à internet, estamos expostos e as pessoas têm que ter consciência dessa exposição, têm que ter consciência de que não têm os meios de segurança necessários, não dar informação aos seus colaboradores sobre a forma como devem atuar, sobre o que devem fazer. Enfim, ataques tão simples como phishings e continuam a existir, que é uma coisa que é básico, não é? Mas continua a ter todos os dias, continua a haver muita gente que continua a fazer todos aqueles comportamentos que não deveria fazer, independentemente das formações, independentemente das sensibilizações, portanto, quem está do lado da seguradora, o princípio do seguro é garantir algo que seja súbito e imprevisto. Digamos que quando não existem as medidas de segurança, pode ser súbito, mas imprevisto não é seguramente, porque toda a gente sabe que vai acontecer, só não se sabe é quando. Sim, e é como tu dizes, ainda no episódio anterior, tive aqui um número que trabalha na área de cibersegurança, ele dizia, é verdade, muitos dos ataques que existem são por coisas básicas que não são feitas. E o que acontece é que antes da pandemia, de uma certa forma, havia um controle, vamos lá, de todo o grupo, vamos lá, num local, né? Um local, vamos Uhum. chamar um local físico, sabia quem é que fazia, como é que se fazia e tudo o resto. Estava controlado de um momento para o outro, a empresa ficou, salvo seja, vazia, e tinha a Exato, mesma empresa toda lá fora, entre aspas, não estava preparada para isso, né? E ao mesmo tempo o negócio não podia parar e houve aqui exatamente. este gap que eu não posso parar o negócio para aplicar todas as formas de segurança, todas as ações de segurança, por outro o meu negócio tem que andar. Pronto, e acredito que isto tenha sido um desafio enorme para qualquer Sim, sim, lado. sim, sim. Obviamente que aquilo que nós vemos hoje é que as empresas, à data de hoje, em termos daquilo que é a consciência do risco cibernético e das medidas de proteção, estão muito mais preparadas do que estavam em 2019, mas é um trabalho e isto é um desafio contínuo, não é? Porque nós sabemos, infelizmente, isto é um bocadinho o jogo do gato e do rato. Quanto maiores são as proteções, maior também é o apetite do outro lado para encontrar uma porta para onde possa entrar. E, Sim, portanto, até porque os ataques até já são mais inovadores, né? Há pouco vimos na televisão as pessoas a passarem-se pelo pai, para a mãe, a filha a ligar para o pai e para a mãe, por isso. E às vezes o que eu vejo nisto, não sei se é a mesma sensibilidade, é uma opinião outra vez mais ou menos pessoal, que é os ataques muitas vezes são feitos de uma forma assim muito simplicista, às vezes não tão complexa, de forma a que as pessoas até pensem que não tem nada a ver com um ataque, né? Ninguém vai telefonar, eu vou-te roubar uma casa agora, né? sim, ali já temos tido casos em que são e-mails que são feitos exatamente como se fosse um e-mail dentro da empresa, com uma assinatura, enfim, que é copiada do original, com um conteúdo coerente, como se fosse escrito por aquela pessoa, mas não foi escrito por aquela pessoa. E isso vai dar asa a uma ação que muitas vezes passa por movimentação de fundos e outras coisas desse género, que vão causar prejuízo. E, portanto, tal como naquilo que, entre aspas, o ladrão muitas vezes estuda os hábitos de quem quer assaltar, na internet é um bocadinho a mesma coisa. Eles muitas vezes, antes de fazerem o ataque, penetraram nas redes, Estão estão a estudar presentes. empresas, sem nós sabermos, e depois, na altura própria, atacam e provocam os estragos. Boa. No grupo, como tu disseste, e das várias atividades, há uma parte internacional. Tu acho que já respondeste um bocado à questão que eu vou fazer, mas qual é o impacto que provoca, não digo a nível de faturação, mas a nível de forma de trabalhar, a nível de futuro? Porque há uma discrepância entre, como tu dizes, Portugal, Espanha e Brasil, por exemplo. O Brasil é vamos lá, é um paradigma quase, Não, parece quase uns Estados Unidos, salvo seja, não sei se estou sim. aqui a ofender alguém, mas a nível, obriga que estejam em constante adaptação, não é? Desde logo é um desafio. É um desafio porque nos obriga a conhecer múltiplas realidades e a encontrar equilíbrios entre elas. Mas também é uma oportunidade em medida em que nos permite absorver as boas práticas dos vários mercados e tentar, com base nisso, ter uma proposta de valor mais competitiva. Nós, além destes 3 países onde estamos diretamente, somos Uhum. acionistas de um corretor norte-americano que depois nos dá
presença direta em mais 80 países. E, portanto, muitas vezes desses fóruns, dessas reuniões que temos estratégicas, dessas reuniões de trabalho que temos, nós conseguimos recolher as boas práticas que são feitas nos mercados mais avançados e nos mercados mais desenvolvidos e conseguimos incorporá-las, trazê-las. Conseguimos também, por outro lado, fazer uma coisa que é importante, e voltando aqui um bocadinho à questão das pessoas que falamos há pouco, conseguimos fazer com que as nossas pessoas também olhem para a atividade numa perspectiva internacional, consigam perceber que trabalhando numa empresa como a nossa também podem ter a perspectiva de uma carreira internacional, porque hoje podem estar aqui, amanhã podem estar noutro país. Têm a oportunidade de privar com colegas dos mais diversos países, seja remotamente, seja fisicamente, e ter acesso a informação, ter acesso a conhecimento, ter acesso a mercados que não estão disponíveis para a maior parte dos operadores. Eu acho que isso é um fator distintivo que cada vez mais marca a diferença no mercado e que para nós é claramente um dos fatores que nós potenciamos e usamos em prol dos nossos clientes. E acima de tudo também acho que para quem trabalha no grupo, na FQ, permite que de uma certa forma o trabalho não seja tão monótono, porque Exatamente, exatamente. obriga que estejam em constante, vamos lá, quase em real time, ou seja, porque como tu dizes, o mercado internacional, uma corretora dos Estados Unidos, quando eles dizem que isto vai acontecer se calhar daqui a um ano ou dois ou mais, cá na Europa, e isso permite até ir trabalhando nesse sentido, Antecipando, sim. e preparar a E temos oferta, ouvindo sensibilidade e tudo o resto. grupos de trabalho conjuntos em que os nossos colaboradores estão com os colegas de mais meia dúzia de países e, portanto, com encontros pessoais, com reuniões de trabalho periódicas em que estão a discutir temáticas e muitas vezes estão, como tu dizes, a analisar problemas que existem nos Estados Unidos, que nós cá ainda não sentimos, mas que vão chegar cá e portanto, isso também lhes permite sob o ponto de vista de estimular aquilo que é o conhecimento, estimular o intelecto, estimular a aprendizagem, é mais um desafio que nós lhes lançamos, ou seja, ter a capacidade de, apesar de virmos de Portugal e olharem para nós muitas vezes como um mercado pequeno e como um mercado secundário, nós não temos complexos, trabalhamos par a par com os nossos colegas de todos os países que nos respeitam como pares e não como menores, digamos assim. E essa vantagem de efetivamente que preparar a oferta para quem não vende, vocês permitem ao cliente dizer, olha, isto é o que está a acontecer no mundo, por isso mais cedo ou mais tarde vais ter que fazer, por isso vai-te preparando e ajudar neles no planeamento, como é que vão fazer até. O que nós gostamos de dizer aos nossos clientes é que não há nenhuma necessidade que não tenha solução. Pode ter um preço que ele não esteja preparado para pagar, mas que existe uma solução, seguramente existe, e nós vamos chegar lá. Isso mesmo. Boa, fugindo aqui um bocadinho já então mais desta área de seguros, sei que és um adepto, vamos lá chamar, não sei se é a palavra correta, ou um aficionado leitor, apaixonado, algum livro ou livros, vamos lá, eu sei que se calhar um é difícil de ler, que tenha assim mais, que tenha tido impacto não só a nível pessoal ou até mesmo a nível profissional, tu sentes que serviu como base para muitas das coisas que tu fazes hoje em dia? Eu diria que eu leio, em termos de leitura, sou um pouco eclético e gosto de ler um pouco de tudo, sendo que as minhas áreas de leição são geopolítica e economia, e por outro lado a história, porque enfim, a história, nós temos que aprender muito com a história para perceber aquilo que temos à frente, porque a história repete-se, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, e portanto, se nós olharmos para aquilo que aconteceu no passado, muitas vezes conseguimos perspectivar os ciclos que temos pela frente e conseguimos antecipar dentro do possível algumas situações. E, portanto, eu gosto muito de ler livros de geopolítica, gosto muito de tentar perceber o porquê que muitas coisas estão a acontecer neste momento e o mundo está num processo de grande transformação. Não sabemos se para melhor ou se para pior, isso já são, enfim, dava asa a outras conversas e outras talks. Mas eu diria, Luís, dizer-te um livro que me marcou são muitos, portanto não queria ser Não queria injusto. ser, ok, não tem problema. Obviamente que há alguns autores que tenho especial apetência e há algumas temáticas que eu gosto especialmente de abordar. E há uma coisa que nós fazemos aqui na empresa que eu acho que também que é positiva. Nós acabamos por criar uma biblioteca com base também um pouco nessas minhas leituras para temas relacionados com a gestão, temas relacionados com a economia, temas relacionados com as ciências sociais, que temos à disposição dos nossos colaboradores,
que lhes permitam também ter acesso a estas fontes de informação e que muitas vezes também lhes permitam perceber o porquê de algumas coisas. E acho que é importante nós não só termos o conhecimento, mas também sermos veículos do conhecimento e propagarmos esses conhecimentos às nossas equipas e às nossas pessoas para que elas também cresçam pessoalmente. Totalmente de acordo, ou seja, é um dos objetivos aqui deste propósito deste podcast, é a partilha. Fazendo aqui uma pergunta, se calhar aqui mais ou menos da tua sensibilidade, quando tu és um leitor assíduo da área de geopolítica, como é que tu te revês agora quando vês estas situações todas, que cada vez parece que há 3 4 5 anos parece que não acontecia nada, mas acontecia, se Exatamente. calhar não era tão visível, como costumo dizer, e agora parece que está tudo em evolução, não é? Como costumo dizer. Acho que, Luís, o que está a acontecer agora não é algo que já não se tivesse perspectivado há algum tempo, nomeadamente nos ciclos diplomáticos, esta situação com a Rússia e este encurralamento que está a ser feito era algo que iria ter um desfecho se não fosse este outro. Isto tem a ver com aquilo que é a história da própria Rússia, tem a ver com aquilo que é a personalidade de Vladimir Putin, tem a ver com aquilo que são as suas ambições e tem a ver com aquilo que é a interpretação que ele faz dos factos e que faz da história. E, portanto, a Ucrânia para ele nunca foi um Estado, sempre foi parte daquilo que era a Rússia e a mãe Rússia. E nós muitas vezes, quando vemos a realidade internacional, vemos a realidade pelos nossos olhos e pelos óculos do mundo ocidental. Eu, felizmente, tenho a felicidade de viajar muito, por motivos profissionais e também por gosto pessoal. E quando nós viajamos um pouco, percebemos que a dimensão das preocupações que temos e a forma que olhamos para o mundo e para a vida é muito diferente dependendo de onde estamos. E se existe algum alinhamento, diria eu, no mundo ocidental, e, portanto, entre aquilo que é o bloco ocidental, cada vez mais formado entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos, se nós formos para o bloco asiático, comandado pela China, se formos para aquilo que é a América do Sul, se formos para aquilo que é o Grande Sul, que agora procuram, enfim, os BRICS estabelecer, eles olham para a vida e para o mundo de uma forma completamente diferente daquela que nós olhamos. E nós, se calhar, no mundo ocidental, desprezamos isto um pouco ao longo de muitas décadas, não lhes demos a importância de vida, não lhes demos o relevo que devia ter, e agora estamos a sofrer as consequências disso, porque a China, naquilo que é a história do mundo, sempre foi uma potência dominante, tal como a Índia. Só Uhum. desde a Guerra do Ópio, por acidente, quando foi humilhada pelos ingleses, é que deixou de o ser. Mas isto nunca foi digerido pelas elites chinesas, nem nunca deixou de estar naquilo que era subconsciente da China. E, portanto, a China quer retomar a posição de relevo que tinha e que sempre teve historicamente, que é uma civilização milenar, tal como a Índia. E isto depois leva-nos àquele outro fator, que é o fator demográfico, não é? Em Sim. que a demografia, no final do dia, tem sempre razão, e nós, no mundo ocidental, somos muito menos do que eles, e eles estão a crescer e nós estamos a envelhecer. E, portanto, pela lei da vida, o centro geopolítico do mundo vai passar cada vez mais para o Oriente. E, portanto, o centro do mundo deixa de ser a Europa, deixa de ser os Estados Unidos e cada vez mais vai estar ao Oriente, infelizmente para os nossos filhos e para os nossos netos, mas esta multipolaridade que nós estamos a assistir, eu estou convencido que veio para ficar. Vai haver centros de interesses, vai haver cada vez mais não apenas duas grandes potências como tínhamos na Guerra Fria, vai haver vários blocos, seja Uhum. culturais, seja políticos, seja económicos, que se vão aproximar entre si e, esperemos nós, não extremar a posição uns com os outros, porque não resultem em nenhum conflito, que é aquilo que nenhum de nós quer. Mas esta aproximação era previsível. Era uma questão talvez de timing, não é? Como costumo dizer. Era. Gostávamos que se calhar não fosse na nossa vida, que fosse Claro, mais para a frente, mas infelizmente é o que é. é o que é. Olha, Pedro, ou um conselho que já te deram tu gastos como referência. Eu acho que acima de tudo temos que ser verdadeiros, porque se nós não formos verdadeiros connosco próprios também não conseguiríamos ser com os outros, não conseguiríamos ser genuínos, e nós, para estarmos bem connosco, para estarmos bem com os que nos rodeiam e para sermos felizes naquilo que fazemos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, temos que ser verdadeiros e temos que ser, enfim, genuínos. E, portanto, acho que isso é um dos múltiplos conselhos que felizmente me deram
mas esse é um que eu guardo para mim. Excelente. Última pergunta e talvez a mais fácil de todos. Sobra no meio deste tempo com um hobby, correto? Queres partilhar connosco? São vários, enfim, como disse há bocadinho, do desporto é um deles, não é? E, portanto, neste momento jogo pádel, como muita gente, e estou a sofrer as consequências de jogar pádel de uma forma um bocadinho intensa, que é as lesões que fazem parte e com a idade são cada vez mais recorrentes, e, portanto, acho que a prática desportiva ajuda-nos a ter também mais paz de espírito, ajuda-nos a ter mais serenidade e, portanto, seja a jogar pádel, seja a jogar golfe, que também jogo, mas com menos frequência, fruto do tempo que é necessário e que infelizmente não tenho muito, acho que desafio qualquer um a ter pelo menos um hobby que seja saudável e a praticar um desporto. Seja o running, seja o paddle, seja o futebol, eu acho que Fácil. o importante é fazer alguma coisa. Excelente. Pedro, olha, eu quero-te agradecer a tua presença. Dares Obrigado pelo pelo convite. projeto, a ti e à tua equipa, e vamos falando. Muito obrigado, Luís, e É, muito boa sorte para o programa e obrigado mais uma vez pelo convite. obrigado.